A nossa região não preserva muitas coisas que poderia preservar. Agora, que nós poderíamos fomentar a cultura colonial, né, de origem alemã aqui na região, sim. A cultura colonial, ela surge num determinado momento, ela é fruto de um processo. Já começando na mais tenra idade, crianças bem pequenas. Muita coisa da colônia alemã foi perdida por causa dos resquícios do período da guerra, onde havia proibições, jogos, costumes. Na gastronomia não se perdeu. Não se perdeu porque comer todo mundo comia e às vezes nem sabe que está comendo uma coisa que é um prato típico alemão ou de outra etnia, enfim. Nós não deveríamos pensar em fomentar a cultura alemã. A cultura alemã tem que ficar para a Alemanha. Agora, que nós poderíamos fomentar a cultura colonial, né, de origem alemã aqui na região, sim. Principalmente se pensar essa cultura colonial na perspectiva de questões ligadas ao turismo, a questão de atrair pessoas, né, com preocupações econômicas locais, enfim, eu acho que nesse sentido sim. Né? Nós ali no 25 de julho, nós temos os grupos de dança e já começando na mais tenra idade, crianças bem pequenas, e no momento que uns estão aprendendo dança, outros estão aprendendo a língua alemã, que temos uma escolinha lá com professores voluntários, né? A nossa região não preserva muitas coisas que poderia preservar. Quando aqui na nossa região se fala em determinadas coisas relativas a uma determinada festa, como a Oktoberfest, por exemplo, algumas coisas se fazem, outras não se fazem, porque as pessoas dizem, esses alemão de novo. Mas, de novo, a cultura colonial, ela surge num determinado momento, ela é fruto de um processo. Tá? Os processos, eles vão avançando, tá? Há novos quadros, há novas realidades. Então, não dá para imaginar que a gente consiga preservar a cultura colonial do século XIX, né? Muito menos a cultura que havia na Europa anterior aos processos de emigração. Tá? Então, esses processos, eles sempre são dinâmicos. Então, o que a gente percebe no momento? Que a situação atual constitui um novo processo, tá? Onde ainda tem vestígios, ainda tem raízes, tá? Disso que a gente está chamando de cultura colonial. Tá? E eu diria sim que essas raízes não vão desaparecer, mas imaginar que essa cultura possa se manter monolítica, tá, aos moldes do século XIX, início do século XX, eu acho que é uma ingenuidade, né, de análise. Na globalização as coisas tendem a se homogeneizar, tudo ser igual, né? Onde tudo é igual, bom, isso não é valorizado, se valoriza aquilo que é diferente. Né? O que é diferente em Santa Cruz, por exemplo? A cuca, né? que pode ser um produto típico nosso, né? A galinhada, que Venâncio Aires procura fazer a preservação. Né? Enfim, então, assim, ó, na gastronomia, no turismo, né? Ou mesmo se aqui se pensar em fazer micro cervejarias, quer dizer, isto pode ser um diferencial da região, né? Alavancar um processo de desenvolvimento, né? Tentando trabalhar um pouco a sua memória, a sua história do passado, que no caso vai ser reinventada, né? Mas que é um potencial que a região tem. Quais seriam os espaços naturais para essa preservação? Tá? Seria a família. Tá? E a família, ela já não utiliza essa linguagem, a não ser, talvez em alguns lugares na colônia, né? Essa linguagem ela cada vez menos utilizada. No interior, você vê essas sociedades de bolão, sociedade de damas, né? Hoje já estão bastante enfraquecidos, porque a meninada, domingos, pega a sua moto e voa para longe, né? Então, isso está mais ficando com as pessoas idosas, né? Os jovens muito pouco estão ainda se interessando por isso aí. Quando se quer fazer alguma coisa mais voltada, digamos, para a cultura alemã, para a cultura afro, para qualquer outra cultura, se tem fortes empecilhos, é muito difícil buscar recursos. A gente tem que provar por A mais B que a gente realmente está preservando.
Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, os governantes investem, mas muito pouco, na preservação das origens. Enquanto nós tivermos pessoas pensando assim, que não lutam junto com a cultura, é muito difícil preservar uma cultura. E Santa Cruz deveria olhar com muito mais carinho para a cultura alemã, porque foi a cultura alemã que se instalou aqui. Faz parte da identidade de Santa Cruz, é uma segunda língua. Todos nós descendentes do casal de imigrantes. É importante, cresci numa família em que na a realidade, primeira a gente tem uma língua que os meus ouvidos que eu diria sim, uma ouviram língua foi a língua colonial. alemã. Que às vezes é daquela forma simples, eles aprenderam assim, preservaram assim, se comunicavam bem, se entendiam bem. Essa marca, faz parte da identidade de Santa Cruz, é uma Mãe, segunda que é língua. Agnes, Todos também nós é falamos ainda de o alemão. origem alemã.